Hoje no Tarek Notícias, líder da oposição tem chance de formar governo em Israel e acabar com a era Benjamin Netanyahu. Ministério da Saúde anuncia estado para avaliar prevalência do novo coronavírus em 274 cidades. Canadá autoriza o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos. Nelson Teich depõe na CPI da Covid-19. Conservadores garantem a reeleição com vitória folgada nas regionais de Madrid, na Espanha. Prefeitura de São Paulo reduz o limite de velocidade em 24 ruas e avenidas da cidade. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, foi incumbido de formar um novo governo hoje. Se ele conseguir, será o fim do período de Benjamin Netanyahu, o mais longevo líder do país. O presidente Reuven Rivlin anunciou sua decisão pela televisão. Hoje venceu o prazo que Benjamin Netanyahu tinha para formar uma nova coalizão. Rivlin passou o dia em consultas com todos os partidos que conseguiram ser representados no parlamento do país. No fim do dia, no país, ele anunciou que acredita que Lapid tem as melhores chances de conseguir formar uma coalizão. Ele afirmou que, baseado nas recomendações que ouviu, é claro que Lapid é quem tem uma chance para obter a confiança do parlamento, mesmo se as dificuldades forem muitas. Antes de ser parlamentar, Lapid foi jornalista. Seu pai foi um ministro. Benjamin Netanyahu já foi líder de Israel por 15 anos. Nos 12 últimos anos, ele foi o primeiro-ministro. O Likud, partido nacionalista de direita comandado por Benjamin Netanyahu, obteve a maioria dos votos nas eleições em março, convocadas após o rompimento da ampla coalizão com partidos não alinhados formada no ano passado em meio à pandemia. Para governar Israel, porém, é preciso ter 61 dos 120 assentos do Knesset, o parlamento israelense. O Likud não obteve sozinho essa maioria e precisaria de alianças para governar. Assim como ocorreu em 2019 e 2020, Benjamin Netanyahu não conseguiu formar uma nova coalizão. Lapid é do partido Yesh Atid, que significa Há um Futuro, que ficou em segundo lugar com 17 deputados nas eleições legislativas. Ele pode tentar formar um governo de união nacional para afastar do poder Benjamin Netanyahu, julgado por corrupção e fraude em uma série de casos. O Ministério da Saúde anunciou hoje que irá conduzir um estudo sobre a prevalência do coronavírus em 274 municípios por meio da coleta e análise de sangue de mais de 211 mil pessoas. As amostras de soro coletadas serão analisadas na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e do Ceará. A metodologia será a de detecção do IgG, que permite detectar a resposta à infecção e resposta vacinal. O Ministério vai armazenar uma amostra de cada participante para criar uma soroteca nacional relacionada à infecção por SARS-CoV-2 e, a partir disso, fazer estudos complementares sobre o tema. Esta não é a primeira vez que o governo federal anuncia pesquisa para verificar o nível de incidência de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus. 3 rodadas de pesquisa EpiCovid-BR, conduzida pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram apoiadas pelo Ministério. Entretanto, a parceria não foi renovada e a EpiCovid-19-BR chegou a anunciar uma 4ª fase apoiada pela iniciativa privada. O Canadá autorizou hoje o uso da vacina da Pfizer e BioNTech em adolescentes entre 12 e 15 anos no combate à pandemia de coronavírus. Até o momento, a vacina da Pfizer é a única utilizada para a imunização desta faixa etária. A Health Canada, a agência de saúde canadense, autorizou em caráter provisório o uso, a importação e a publicidade da vacina para os jovens. A decisão foi baseada nos resultados de ensaios clínicos de fase 3 da vacina, que avaliaram 2.260 adolescentes entre 12 e 15 anos nos Estados Unidos. Em nota, a Pfizer afirmou que a autorização da vacina nesta faixa etária representa um passo significativo para ajudar o governo canadense a ampliar seu programa de vacinação e começar a ajudar a proteger os adolescentes antes do início do próximo ano letivo. A vacina ainda não foi autorizada em crianças. Segundo o laboratório, já existem estudos e testes em andamento em crianças de 6 meses a 11 anos de idade.
Os estudos em menores de idade foram deixados inicialmente em segundo plano pelas farmacêuticas e universidades porque, primeiro foi avaliada a segurança das vacinas nos adultos. Além disso, os mais jovens são o grupo que tem o menor risco de morrer por conta de complicações da Covid-19. Em dezembro do ano passado, a fabricante conseguiu autorização para uso provisório da vacina em adolescentes a partir dos 16 anos. Em março desse ano, a Pfizer anunciou que começou a testar a vacina contra a Covid-19 em crianças menores de 12 anos, na esperança de ampliar a vacinação para essa faixa etária até o início de 2022. A vacina da Pfizer e BioNTech é a única autorizada por agências reguladoras dos Estados Unidos e Europa para menores de idade. Pode ser aplicada a partir dos 16 anos. O estudo conta com a participação de 144 voluntários, sendo os mais jovens bebês de 6 meses de idade. Em um segundo momento, o estudo deve ser ampliado a 4.500 voluntários para avaliar a segurança e a qualidade da produção de anticorpos nos mais jovens. Ao todo, serão avaliadas 3 combinações de dosagens diferentes, com 10, 20 e 30 microgramas. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, se depôs hoje na CPI da Covid-19. Nelson Teich foi o segundo titular da pasta do governo Jair Bolsonaro. O oncologista comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado, e deixou o cargo depois de divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre políticas a serem adotadas contra o coronavírus. Ele é ouvido na condição de testemunha quando há o compromisso de dizer a verdade, sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Com quase 100% dos votos já apurados, os conservadores do Partido Popular garantiram com folga a vitória nas eleições regionais de Madrid, na Espanha, ontem. A candidata do Partido Popular e atual presidente da comunidade autônoma, equivalente à governadora, Isabel Díaz Ayuso, deverá se manter no cargo que ocupa desde 2019. A região, que tem histórico em eleger partidos conservadores, garantiu 65 assentos no parlamento madrilenho para o PP, 35 a mais que nas eleições passadas. A maioria absoluta é formada com 69. Os conservadores conseguiram sozinhos mais cadeiras que toda a bancada dos partidos de esquerda e dependem apenas da abstenção dos de extrema-direita Vox para manter o poder. O Partido Socialista Obrero Espanhol, partido do premier Pedro Sánchez, teve seu pior resultado da história e garantiu apenas 24 assentos na Assembleia de Madrid, na Espanha. Ayuso foi uma das caras do PP contra a imposição de lockdowns para combater o avanço da pandemia de coronavírus na Espanha. O país, que concentra 3,5 milhões de casos e 78.300 mortes, já chegou a ser apontado como o epicentro da pandemia do mundo e enfrentou duras restrições para diminuir a taxa de infecção, contrariando as diretrizes nacionais impostas pelo socialista Pedro Sánchez. Isabel Ayuso manteve comércio, bares e restaurantes abertos mesmo com a alta nos casos. Centros de pesquisa apontam que o apoio ao PP veio justamente de empresários e trabalhadores do setor de alimentação e comércio que concordaram em se manter abertos durante a primeira onda da Covid-19. O candidato à presidência regional e líder do partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, disse após a divulgação dos resultados que deixará o cargo. Iglesias formou parte do governo de Pedro Sánchez como vice-presidente do governo e deixou a posição no início do ano para concorrer às regionais. A Comunidade de Madrid é a mais rica das 17 comunidades autônomas da Espanha, algo parecido com a divisão de estados no Brasil. Com histórico conservador, a região onde fica localizada a capital espanhola, que tem o mesmo nome, é chefiada por governos de direita há 26 anos. Centenas de apoiadores se reuniram em frente à sede do PP, no centro de Madrid, para comemorar o resultado das urnas. A Prefeitura de São Paulo reduziu a velocidade permitida para os carros em 24 ruas e avenidas da cidade. A máxima passou de 50 para 40 km por hora. A medida entrou em vigor na última segunda-feira. O objetivo é diminuir as mortes nos acidentes, seguindo uma orientação da Organização das Nações Unidas, que defende um limite ainda mais baixo em vias com muitos pedestres. As 24 vias somaram entre 2018 e 2019 475 acidentes de trânsito com 24 mortes. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que a chance que um pedestre tem de morrer em um acidente dependendo da velocidade do carro. Se o veículo estiver até 30 km por hora, o pedestre tem apenas
10% de chance de morrer. O número sobe conforme a velocidade aumenta. Em 40 km por hora, a chance de morte fica entre 30% e 40%. Se o veículo chegar a 50 km por hora, a probabilidade passa dos 80% de chances de morrer. A cidade de São Paulo apresentou uma alta de 2,5% no número de acidentes de trânsito com mortes no primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, antes da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus. De acordo com dados do Infosiga, o Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, os 3 primeiros meses deste ano somaram 194 acidentes fatais contra 189 no ano passado. No primeiro trimestre de 2019 foram registrados 198 acidentes fatais. Nesse ano, 85% dos acidentes fatais na capital paulista no primeiro trimestre envolveram motocicletas e a maior parte das vítimas são homens de 18 a 24 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as lesões no trânsito são a 8ª causa de morte em todo o mundo e a causa número 1 entre mortes de pessoas entre 5 e 29 anos no mundo inteiro. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia. Boa noite para você e até amanhã.